Olá, primeira série, tudo bem? Professor Euler, professor de matemática, estamos de volta com mais um vídeo aula. Eu espero que vocês todos estejam bem, né? Nós iremos começar hoje a nossa aula falando aí sobre conjuntos, tá bom? Então nós iremos começar a partir de agora. Então eu já adianto a você para pegar o seu material, seu livro, seu caderno, sua agenda para fazer as anotações da aula de hoje, tá bom? É importante que você acompanhe aí do outro lado da telinha. E obrigado a você que está participando da aula, fazendo aí a sua pergunta, vendo o vídeo, né? Pelo que eu vejo, vocês estão assistindo o vídeo e isso é importante para o crescimento educacional de cada um de vocês. Nesse momento estaremos começando a nossa aula, tá bom? Então já espero que você já esteja com seu material aí em mãos. Porque nós iremos começar a falar do nosso assunto da aula de hoje, ok? Bom, o nosso alvo é o livro didático, tá bom? Para fazer o acompanhamento aí das atividades que estão propostas no livro de vocês. As páginas são de 25 a 29, aula de matemática, né? Beleza, então acompanhe aí no seu livro para você ver o que a gente vai explorar aqui. Mas primeiramente, faça as anotações no seu caderno, com as orientações que vão ser passadas aqui durante a nossa aula, tá bom? A nossa videoaula. Por quê? Porque essas orientações muitas vezes não estão no seu livro. O professor ele já tem aí um conhecimento sobre conjuntos e aí já passa aí para você uma regrinha, algum macete, algo parecido aí para você ter uma vantagem na hora de resolver suas questões, tá bom? E também, com certeza, para aplicar esse conhecimento nas atividades propostas aqui pelo professor Euler, ok? Bom, então nós iremos explorar agora, nós já começamos a falar de conjuntos, né? Na nossa primeira aula que nós tivemos sobre conjuntos, falamos aí sobre o conjunto dos números naturais, né? Conjunto dos numéricos, né? Falamos do conjunto dos números naturais, depois falamos também do conjunto dos números inteiros e hoje nós iremos falar dos irracionais e dos reais, tá bom? Bom, ainda faltou dos racionais, né? Então a junção dos naturais com os inteiros, né, nós temos a junção, ou seja, estão contidos no conjunto de números racionais, tá bom? E os racionais unidos com os irracionais formam aí o conjunto dos números reais, né? Ou seja, os naturais, inteiros, racionais e irracionais, eles aí são subconjuntos, né, do conjunto dos números reais. Tranquilo? Beleza? Então, se formos pensar de um modo geral, vamos fazer uma comparação aí com, por exemplo, o ovo, né? Vamos dar a comparação. Pena que os nossos conjuntos não são com a mesma quantidade de elementos do ovo. Mas, por exemplo, o ovo nós temos aí a gema, né? A clara e a casca. Então, o que seria a gema, professor? Nesse caso, seria os naturais, né? Com os inteiros. O que seria a clara? A clara seria a junção dos irracionais com racionais. E o que seria a casca? A casca seria ali os conjuntos de números reais, né? Ou seja, com a junção dos demais nós temos a formação do ovo, né? Aí o ovo, aquele ovo que você come, né, na sua casa no café da manhã, ou no almoço, ou na janta, enfim. Então, essa comparação nós utilizamos para comparar aí os conjuntos, certo? É claro que não é totalmente igual ao ovo, né? Porque os outros conjuntos ainda faltam aí comparar, né? No caso tem números que não estão expressos, né, na forma de conjunto. Bom, então vamos lá para o nosso objetivo. Nós vamos explorar um pouco aí o livro didático de vocês aqui com um breve resumo, tá bom? Um breve resumo do nosso assunto aí do livro didático. Então acompanhe aí, pessoal. Nós vamos falar do conjuntos numéricos, né? Opa, hoje está demais a garganta, né? Conjuntos numéricos. E vamos falar do conjunto dos números irracionais. O primeiro conjunto que nós vamos falar na aula de hoje é o conjunto dos números irracionais. Professor, que conjunto é esse? Primeira série? Vamos lá, vamos separar aí tudo bem legal para você não esquecer, tá? Os números irracionais são aqueles números, né, que você não pode representar através de uma fração. Novamente, os números irracionais são aqueles números que não podemos representar através de uma fração. Mas por quê, professor? Porque eles aí, eles não são decimais exatos, né, como nós estudamos na aula anterior, e eles não são dízimas periódicas. Eles são números aí, que não são exatos, né? Eles ficam com repetições, mas com números alternados.
Um exemplo desse é o π, né? O π é um número irracional, né? Ou também a raiz de 2, também a raiz de 3, tá? São números aí que você vai ver que eles não têm ali um padrão. Eles vão fazendo repetições de números, né? Não tem fim, porém não podem ser representados através de uma fração. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aí que a gente pode representar na forma de fração. 0,75 dá para representar em forma de fração? Dá. Nesse caso ficaria 75 sobre 100, né? 0,3 é 3 sobre, nesse caso, 3 sobre 10, né? Bom, mas professor, e agora nós temos aí números que não podem. Por exemplo, 0,7345999. Não tem como você representar esse número, né? E infinitamente. Não tem como você representar porque ele não tem ali uma fração que seja equivalente, tá bom? Então, números racionais é aqueles números que não podem ser representados através de uma fração. Conseguiu anotar? Beleza, vamos junto. Então aqui, ó, nós temos uma comemoração no aniversário, como vocês podem verificar, né? Nós temos aqui o bolo, olha, o pé do bolo aqui é bem legal, a mesa, né? Nós temos, que símbolo é esse, professor? É o π, né? A cadeira dele aqui são formado por π. Acredito que aqui a taça está saindo aqui o valor, né? De dentro aqui de uma garrafa, o valor em relação ao brinde. Então 3,141592 65359, isso aí é o número de π, né? Esse é o número π. E é claro que vocês já estudaram que nós utilizamos na matemática π como 3,14. Esse número é uma aproximação, ele não é exato, tá bom? 3,14 não é um número exato. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Então, vamos lá explorar um pouco mais aí sobre os números irracionais. Ó, vamos falar agora aqui um pouco como é que ele se comporta aí dentro de um diagrama, né? Observem aqui, ó, que nós temos os irracionais, eles estão aqui, ó, eles são separados na cor azul, né? Aqui nós temos os racionais, os naturais e os inteiros. Observe que eles não estão juntos. Mas por que eles não estão juntos, professor? Porque nem todo número, né? Nem todo número, por exemplo, inteiro é número irracional, ok? Então é essa situação aí que a gente vai ter bastante cuidado, né, na hora que for representar o conjunto, tá bom? Eles não estão totalmente juntos, tá bom? Eles estão meio que desmembrados. Beleza. Depois aí dessa explicação sobre irracionais, vamos explorar um pouquinho mais o próximo conjunto. É o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais. Olha só, pessoal, o conjunto dos números reais, até aqui na primeira série, que acredito que é o assunto que a gente vai falar muito, né, nas aulas, é direcionado aos reais. Por que os reais, professor? Porque ele é o maior conjunto, ele abrange mais informação, tá bom? Ele abrange mais números, né? E vamos sempre estar limitando os conjuntos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aí bem prático, né? Lá na Fundamental 2, você aprendeu assim, ó. Por exemplo, raiz quadrada de menos 25. O que você respondia? Não existe, né? Não era isso que você respondia? Não existe? Porque não existe raiz negativa. Ok, concordo. Porém, existia aí uma explicação para essa condição. Dizia assim, ó, não existe nos reais, tá bom? Por que não existe nos reais? Porque os conjuntos, gente, eles são aí, ó, explorados muito mais aqui no ensino médio. E vocês irão aprender, tenho certeza, aí, ó, os números complexos, né, onde você vai estudar o espaço R3. Por enquanto, vocês estudam apenas o R2, que é as equações de segundo grau, né? Até de terceiro grau vocês vão estudar. Porém, quando nós limitamos o conjunto de números reais, nós estamos trabalhando somente na limitação desses conjuntos aqui, ó. Vamos verificar aqui, ó. Aqui nós temos a reta numérica. Eu vou explicar para vocês até onde está sendo limitado, tá bom? Aqui temos a reta numérica, ó. Observem que os números reais, ó, menos 3 é real. Se ele é real, ele é inteiro, né? Então, se ele é inteiro, ele é real. Aí nós temos, ó, raiz quadrada de 2, né? Ele é irracional? Então ele é real. Temos o π. O π é real, professor? Sim, porque ele é irracional, mas também ele é real. Agora observe aqui, ó, no próximo item, a informação bem importante que nós vamos ter. Olha só. Olha aqui o diagrama, né?
Observem como é que é formado a junção dos conjuntos aqui. Ó. Nós temos os naturais, tá, aqui é o menor conjunto, que depois temos os inteiros, que depois temos os racionais. Aqui fora, ó, meio que excluídos estão os racionais, né? É uma bolinha de nada, porém aqui existem infinitos números, tá bom? E temos o maior conjunto, que é os reais. Observem que a junção desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais, tá bom? É uma informação bem importante na hora que você for representar através de um diagrama os conjuntos, né? Existe aí uma ordem, uma sequência, ok? Bom, falando sobre esses conjuntos, a gente consegue agora verificar que a junção, ou seja, a junção dos irracionais, ó, irracionais mais os racionais é igual aos reais. Ah, professor, mas o meu livro está assim, ó, irracionais é igual aos reais menos os racionais. E aí, qual é a diferença? É uma equação normal, onde você tem o valor apenas invertido, né? Porque, ó, I mais Q é igual a R é a mesma coisa que I igual a R menos Q. Só trocou o membro da posição, certo? Então é bem importante que vocês prestem atenção nesses detalhes, ok? Bom, agora vamos explorar o nosso livro didático, tá bom? Para você verificar aí como é feito a colocação. Já aqui no nosso livro didático, na página de número 25, você irá fazer o acompanhamento aí, tá? Da leitura e da interpretação. Bom, nós começamos aí falando sobre o conjunto dos números irracionais, né? E está aqui na nossa tela disposto o conceito. Como é que surgiu a ideia desse conjunto? Olha só, no ano de 1530 a.C., existiu na Grécia Antiga uma sociedade secreta, cujos membros ficaram conhecidos como pitagóricos. Lembram do pitagóricos? Acredito que vocês lembram, né? São aqueles discípulos de Platão, né? Em razão de um mestre da sociedade ser o filósofo e matemático Pitágoras de Samos. Essa sociedade acreditava que tudo na natureza poderia ser explicado por meio de números naturais e das relações entre eles. A descoberta dos números não racionais, denominados racionais, foi por um lado magnífica e por outro perturbadora a filosofia pitagórica, né? Já que esta acreditava que tudo dependia dos números naturais e das frações. A descoberta ocorreu no campo da geometria, na tentativa de determinar a medida da diagonal de um quadrado de lados unitários. Pessoal, eu acredito que vocês já lembram dessa propriedade aqui, né? Chama-se Teorema de Pitágoras, né? E através do cálculo da diagonal foi possível informar, né? Dizer aí que esse número aí era uma dízima não periódica, né? Por quê, professor? Olha aqui o número, ó. Aqui nós temos o número, né, decimal, e observem que ele tem 3 pontinhos aqui. Significa que ele não tem fim. Ou seja, se ele não tem fim, não tem como representar através de uma fração, ok? Bom, então nesse caso, o número raiz de 2 não pode ser escrito na forma P e Q. Lembra que agora eu falei para vocês? Na forma de fração, P e Q, né? P sobre Q é uma fração. Com P e Q inteiros e Q diferente de zero. Portanto, raiz de 2 não é um número racional, sendo denominado irracional. Tranquilo, olha só, pessoal. Foi muito importante a descoberta desse número, né? Por exemplo, não existia. Chegou um momento que foi feito um cálculo. Não, mas deu tanto esse valor. E agora? Como é que a gente vai chamar esse número? Vamos chamar ele de números irracionais. Por quê? Porque não tem representação. Então ele vai ser um conjunto meio que separado aí, né? Não quer dizer que ele não seja importante. Ele é muito importante para representar valores, né? Aí que não são exatos, ok? Outro importante número irracional é o número π, né? Que é igual à razão entre o comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro, né? Nós vamos estudar ainda o comprimento e circunferência aqui na nossa unidade, tenho certeza, e nós iremos utilizar o valor de π, né? Você já conhece aí o valor de π. Bom, então é importante ressaltar, essas duas medidas nunca são simultaneamente números racionais, sendo C o comprimento da circunferência e R a medida do raio, né? Lembra lá dos elementos da circunferência? Raio, diâmetro, né? Bom, então nós temos aqui, ó, que a nossa circunferência é dado por 2 vezes o raio, 2 vezes π vezes o raio, né? E esse valor será sempre independente dos valores de C e de R, né? E π, como vocês podem ver aqui, ó, temos 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 e vai embora. Ultimamente, eu assim, fiz uma leitura
e vi que o π é um número muito extenso, gente. A expressão assim, de forma de representar ele num livro, parece-me, até um tempo desse foi quase 100 páginas para colocar só números e nunca chegou ao fim ainda, né? Então é muito grande esse número, né? Então é difícil alguém representar, ou é impossível, né? Alguém representar através de uma fração. Bom, assim como os números racionais e os números irracionais podem ser indicados na reta numérica, alguns desses números podem ser representados geometricamente com o auxílio de um compasso, né? Um utensílio aí que nós vamos também utilizar nas aulas, o compasso. Entre dois números racionais, existem infinitos números irracionais. Olha só, novamente, entre dois números racionais. Está aqui o número racionais. Por exemplo, aqui o 0 e 1, né, que são números racionais. Aqui dentro existem infinitos números irracionais. Ou seja, são números aí que não podem ser representados através de uma fração, né, aí na reta numérica. Bom, entre dois números irracionais, existem infinitos números. Então, por exemplo, entre a raiz de 2 e a raiz de 3, gente, tem muito número aí pra gente tentar descobrir, né? Bom, aqui nós temos o nosso personagem, né, que está acompanhando a gente aí. Ah, não, de novo essa história. Sim, de novo essa história, porque nós vamos precisar aí, ó, dessas informações para resolver questões, né, que envolvam esses conteúdos, tá bom? As duas situações vão sempre envolver esse conteúdo aqui sobre números irracionais. Bom, agora vamos explorar um pouco aí do outro tipo de conjunto, né? Acompanhe aí. Já na página 26, vocês podem acompanhar aí, ó, no livro didático de vocês, ó, conjunto dos números reais, né? A união dos conjuntos dos números racionais e do conjunto dos números irracionais resulta no conjunto dos números reais, representado pela letra R. Ah, gente, não esquecendo, os irracionais é representado pela letra I, tá bom? E os reais pela letra R. Então, os reais, olha aqui, o que está escrito aqui, professor? Os reais é a união, ó, é a união dos racionais com os irracionais. Ou, simplesmente, os reais é x, tal que x é racional, ou x é irracional. Ou o número ele vai ser racional, ou ele vai ser irracional, né? E de um dos dois ele vai ser. Ainda podemos escrever, ó, tá, como eu falei para vocês, ó, irracionais é igual a reais menos os racionais, ok? De acordo com o diagrama ao lado é considerado o que você já estudou. Temos, ó, que os racionais está contido nos reais, que os racionais não está contido nos irracionais, ou seja, é igual ao conjunto vazio, né? Os naturais está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos racionais e os racionais está contido nos reais. E os irracionais está contido nos reais. Acredito que alguém vai se lembrar dessa pergunta. Professor, quando é que eu utilizo pertence, não pertence, contido, não contido? É com você mesmo que eu estou falando. Ó, utilizamos pertence, não pertence quando relacionamos elemento a um conjunto. Quando relacionamos conjunto a conjunto, utilizamos essa simbologia aqui, ó. Contido e não contido. Ok? Tranquilo? Beleza? Agora sim você vai entender, né? Ah, professor, e como é que eu posso diferenciar o que é elemento e o que é conjunto? Por exemplo, o conjunto dos números reais, né? Nós temos aí, ó, a letra R com por exemplo, com números racionais. O Q e o R eles vão ser representados aí, ó, pela simbologia de contido. Mas se eu quisesse representar, por exemplo, 2, o número 2, né? 2 relacionado com os reais. Como é que eu iria utilizar? Pertence, né? 2 pertence aos reais. Porque está relacionando elemento a um conjunto. Tranquilo? Beleza. Então você conseguiu entender agora, né? Então, vamos lá, ó. Prosseguindo aqui. Agora a reta numérica, como eu falei para vocês, na reta numérica dos reais existem infinitos números, né? Os números reais preenchem toda a reta numérica, que é também chamada de reta real. Essa reta real nós iremos estudar bastante aqui, tá bom? Justamente nós vamos falar assim, ó, justamente nos reais. Os reais justamente é esse conjunto, ok? Bom, observe alguns números reais apresentados na reta real. Tá aqui, ó, o menos 2, o menos 1, menos 0,6, o 0,1, 2, 3, 4, 5, ponto de baixo, enfim, aqui, né? O 1, raiz de 2, raiz de 3, o 2, o 3, o pi, o 4, enfim, todos esses números aí são reais. Olha aqui a carinha de cansado, né? Ufa, achei que essa história nunca mais iria acabar. Pois vai acabar sim, né? Vai acabar começando a partir de agora. Porque temos muito mais a explorar sobre conjuntos, né? E você vai perceber aí
porque a exploração se dá muito mais. E dentro desses conjuntos existem outras propriedades, outros subconjuntos que vão ser estudados aqui nessa unidade, né? É importante que você preste bastante atenção para que possamos dar aí essa linha, né, de margem para você conseguir chegar aí no seu objetivo, que com certeza é aprender, tá bom? Então, comentando um pouco mais aqui abaixo, né, tem uma... Resolve aí agora, né? Resolve aí, é como se fosse... É tua vez agora, né? Mas o professor vai te ajudar. Olha só. Questão 19. Represente no diagrama os números reais do quadro a seguir. Está aqui o quadro, né? E está aqui o diagrama aqui abaixo. Ele quer que você represente nesse diagrama esses números que estão aqui em cima. Então, o professor vai te dar um apoio. Eu quero que você já esteja com seu livro aí didático para você preencher no conjunto que o professor vai estar direcionando você. Bom, vamos começar com o menor conjunto. Qual número aqui, ou quais números fazem parte do conjunto de números naturais? Qual número natural? Ó, para ser natural, né, ele tem que ser número positivo, só isso. Ah, professor, então o número 0,54 é um número natural? Não, esse número já é decimal. Ele tem que ser positivo e tem que ser, com certeza, né? Um número aí, ó, o 0, ele é natural? Sim. Então o 0, ele faz parte do natural. Então você vai preencher bem aqui, ó, 0. Você vai vir bem aqui e colocar o 0, tá bom? Próximo número. Vamos analisar aqui, ó. Esse número é natural? Nananina, não. Esse número é natural? Não. Esse número aqui, 1 mais raiz de 2 é natural? O 1 até que é, mas o raiz de 2 não é. Então não é natural. Π menos 2, também não. Então, fazendo aqui a nossa seleção, nós temos o 0, né? Olha aqui, gente, uma potência. 3 elevado ao quadrado é quanto? É 9. 9 é natural? Sim. Então, aqui dentro desses números aqui, somente o 0 e o 9. Professor, por que 3 a menos 2 não é um número natural? Porque aqui vai ser um número ímpar, né? Ou ímpar não, desculpa, número negativo. Então, se é número negativo, não é número natural. Então, temos aqui o 0, né? E o 9 é natural. Então, você vai colocar aqui 0 e 9. Agora, inteiro. O inteiro, é claro que o 0 e 9 ele é inteiro, né? Mas já está no natural, então ele já, consequentemente, já vai ser inteiro. Temos o número menos 10, né? É inteiro. Menos 9, né? O menos 9 também é... Cadê? Não. 3 elevado a menos 2 vai ser um número fracionário, então não é, né? Então, menos 10, somente ele, né? Então, os inteiros aí só tem o menos 10, tá bom? Esse aqui, por que ele não é, professor? Porque pela propriedade da potência, todo número inteiro elevado a um expoente negativo, você vai inverter uma fração. Vai ficar 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que vai ficar 1 sobre 9. Certo? Cuidado aí, né? Aqui é uma pegadinha básica. Agora, racional. Bom, racional é todo aquele número que pode ser representado através de fração. Vamos lá para os racionais. Um terço, ó, um terço aqui, ele é um número racional? Sim, né? Um terço. Qual outro número? Menos 2,25, ele pode ser representado através de fração. Qual é outro número? Temos aí, ó, o 3 elevado a menos 2, também é outro número racional, né? E tem mais algum? Temos, né? Esse número gigantão aqui, ó, 0,123 é um número racional. Será que ele é um número racional? Não, né? Não é um número racional. Mas por que, professor? Porque esse número aqui, ó, ele vai ter um número infinito aqui, né? E agora, esse número aqui é um número racional? Sim, né? Por que ele é? Porque somando esses dois números, vamos encontrar o número inteiro, né? O racional. Então, racional, repetindo. Menos 2,25, 0,54, 1, esse número aqui todinho, né? 1,00100, 100, 1000, e 1 terço, e 3 elevado a menos 2, né? E temos agora o próximo conjunto, o conjunto de números irracionais, que é os reais menos os racionais. Bom, aí só sobrou quem? Sobrou 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, todo esse número você vai escrever. Você pode colocar aqui na diagonal, tá bom? Raiz de 2 mais raiz de 3 também você vai colocar aqui, né?
o raiz de 5, tá? O raiz de 5 e o π menos 2, tá bom? O π menos 2. Bom, aí preenchendo essa parte, nós vamos ter a próximo item, né? Toda a dízima periódica, número racional. Vamos só baixar um pouquinho aqui. Pois pode ser escrito como fração no numerador e denominador inteiro. Veja como obter a fração que gera uma dízima periódica, denominada fração geratriz. Fração geratriz. Então vamos obter a fração geratriz da dízima 0,22. Escreva a seguinte equação. Está aqui, ó, x é igual a 0,22. Como o período da dízima periódica sempre apresenta um algarismo 2, multiplicamos dois membros de... o membro de 1, né, que é a primeira equação, por 10. Por que multipliquei por 10, professor? Porque nós temos uma casa decimal apenas aqui, né, antes da vírgula. Então, nesse caso, 10 vezes x é 2,222. E aí faz aqui a aplicação da subtração do segundo menos o primeiro, equação, e encontra o valor de x, né? Então, x é 2 sobre 9, por isso 0,22 é igual a 2 sobre 9. Usando esse método, prove que 0,99 é igual a 1. Bom, ele quer que nós provamos essa situação. Vamos lá para a prova real. Ok, continuando aí, ó, nós vamos ver aqui a fração geratriz, como vocês vão perceber. Eu irei mostrar para vocês como é que para fazer a resolução, né? Lá da página de número 25, tá bom? Do exemplo aí que pediu para você provar que é igual a 1. Então, o professor aqui já trouxe aqui montado para ver para vocês, tá? Olha aí, ó, como é que a gente vai fazer a resolução. Primeiro multiplica 10x, né? Porque é apenas um número. Fica 10x igual a 9,999. E x é igual a 0, você chamou de 0,99 de x, tá? Bom, fazendo a subtração, 10 menos x, ó, aqui, ó, 10x menos x vai dar quanto? 9x, né? E 9,999 menos 0,99 é igual a 9. Qual é o valor de x? O x é 9 dividido por 9, x é igual a 1. Então, portanto, ó, se x é igual a 0,99 e x deu igual a 1, por isso você provou que 0,99 é igual a 1. Essa é uma prova bem real, tá bom, pessoal? Tranquilo? Bem simples, né? Então, essa situação aí para resolver a página de número 25, ok? Agora, como referência, eu quero que você preste bastante atenção nas páginas que eu vou estar citando, tá bom? Acompanhe aí as páginas, porque o professor vai estar citando as atividades para você resolver aí na sua casa, no livro didático. Acompanhe aí. Bom, aqui na página de número 27, você tem aí a questão 21, né? Determine a fração geratriz da seguinte dízima periódica. Você vai determinar aqui essa questão, tá? A dízima periódica. Olha aí a frase. É sempre assim. Ensino mais fácil, impede mais difícil. Depois, aposto que o professor vai cobrar o pior na prova. Gente, eu não sou malvado assim. Tenho certeza que eu não cobro o pior. Eu cobro o melhor do aluno, né? Calma aí, dê uma olhada nas dicas que vem aí, né? As dicas justamente é essa que a gente vai estar vendo aqui embaixo, né? Olha aqui as dicas, bem importante. Você vai verificar essas dicas, né? Bom, mas o professor não é malvado assim não. O professor, ele cobra daquilo do aluno que ele vai um dia utilizar na vida dele, né? Nem tudo que a gente fala também é cobrado, mas em algum momento você vai sim utilizar, né, essas fórmulas de matemática, essas situações aí que envolvem esse conceito de conjuntos, ok? Bom, nós vamos seguir para a página de número 28, que você vai fazer as atividades. Vamos lá. Ok, aqui já na página de número 28, tem uma questão 22, você vai resolver essa questão aqui, para justificar se o Carlos está correto, tá bom? Você vai ler aqui do lado. Aí temos a questão 23, é muito simples essa questão, você vai fazer ela só VOF, é só observar e prestou atenção na explicação, você vai conseguir verificar. Também tem o apoio do livro didático, tá bom? Para essas questões. A 24, mesma coisa, você vai analisar e vai fazer o somatório aqui do qual está certo, tá bom? Só analisando aí. E a questão 25 não precisa responder. A 25 deixa que o professor vai ajudar você a compreender ela, tá bom? A 25. Quando tivermos aí no nosso quadro, a gente vai entender. Eu acredito que você já teve alguma situação que envolve questões assim, né? Eu acredito que você já teve. Aí você vai fazer o somatório da resposta, né? Para ver quanto que vai dar aqui o somatório, tá bom? Agora vamos para a página de número 29. Já na página de número 29, você vai resolver essa página todinha, tá bom? Essas questões aqui da página 29, tá bom? Ok? Bom, pessoal, então o nosso assunto hoje foi conjuntos, né, reais e racionais.
Acredito eu que você tenha entendido um pouco aí. Agora tem só essas páginas para você resolver. Qualquer dúvida, pode falar com o professor Euler diretamente, tá bom? Um grande abraço, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!